Fala pessoal, tudo bem com vocês? A gente está aqui nesse painel para falar com vocês sobre um tema muito massa. A gente trouxe algumas pessoas interessantes para conversar com vocês e eu vou trazer elas aqui para poder dar um oi antes da gente começar, tá bom? Vamos começar então pela Rafa. Rafaela, tudo bem? Olá, Isa, tudo bem? Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. E é isso, vamos conversar, vamos bater bastante papo. E eu estou aqui. Estou muito ansiosa para falar um pouquinho do nosso dia a dia, falar um pouquinho aqui de um pouquinho do meu dia a dia como agilista para vocês. Então é isso. Legal, Rafa. Vamos lá então. Temos a Marici também para conversar com a gente. Marici, tudo bem? Oi, gente, tudo bem? Obrigada pelo convite, assim como a Rafa, estou super feliz de estar participando aqui, acho que vai ser uma troca muito bacana com esse time aqui que é super top, né? Enfim, é muita troca, muitas experiências aqui boas de um time 10 aqui da Envilha, né? Estou falando aqui de São Paulo e sou Development Manager aqui da Envilha, estou há 3 meses e estou adorando participar aqui. Obrigadão, pessoal. Muito legal, Mari. A gente também tem aqui com a gente a Luísa. Oi, Luísa. Oi, pessoal, tudo bom? Prazer estar aqui com vocês, com todas essas mulheres fortes e empoderadas. Eu sou PO aqui na Envilha, né, Product Owner. Estou muito feliz com o convite, ansiosa para contar um pouquinho também do nosso dia a dia. E estou falando aqui de Floripa. Já trabalho há 6 anos com produtos digitais. Que legal. Depois da Luísa, a gente tem a Maria. Oi, Maria. Oi, gente. Oi, Isa. Tudo bom? Também estou muito feliz de participar aqui desse evento, de estar aqui do lado dessas mulheres incríveis, né? Representando aqui o time de QA da Envilha. Eu sou de Santa Rita do Sapucaí, sul de Minas, e eu acho que o nosso bate-papo hoje vai ser incrível. Que massa. Então, faltou eu me apresentar, como eu abri, né? Dei espaço para vocês, minha vez. Pessoal, muito bem-vindas e bem-vindos. Eu sou a Isabelle Moraes, eu vou tocar esse papo aqui com vocês. Eu sou dev aqui na Envilha, né? Já estou aqui há algum tempo aí, nesses desafios que a Envilha dá pra gente. E também estou falando aqui de Araraquara, interior de São Paulo. Vocês vão entender um pouquinho pelo meu sotaque, o meu R puxado, porta, portão e tudo mais. A gente tem um assunto muito legal aqui para falar com vocês. A gente está falando sobre onde elas estão tocando a carreira como dev. Então, a gente vai ter um papo aqui dividido em 3 blocos para abordar bastante assunto para vocês entenderem um pouco da nossa vivência. E eu espero que vocês curtam assim como a gente está curtindo e está muito feliz por estar aqui, tá bom? Então, eu vou começar o primeiro bloco aqui, né, falando. A gente tem um slide aí na tela para falar um pouquinho aí sobre as nossas áreas de atuação, né? As nossas áreas de atuação, elas são diversas e elas funcionam de muitos modos. Então, inicialmente aqui, eu quero chamar a Luísa para falar um pouquinho sobre a nossa área de Product Owner. Bom, Isa, obrigada. Passando o bastão aí, vou começar a falar aqui sobre essa carreira que eu levo de PO, né? PO, também conhecido como Product Owner, também conhecido como gerente de produto, dono do produto, e algumas empresas também Product Manager, né? Ou PM. O PO, ele tem o papel de escutar o cliente, né? Os stakeholders, entender as necessidades de negócio, integrar o produto, acompanhar a evolução dele e, principalmente, criar esse canal de comunicação entre o negócio e o desenvolvimento. Como que é o dia a dia de um Product Owner, né? A gente, basicamente, começa ali uma iniciativa, um projeto, entendendo o problema, realmente conhecendo as pessoas que a gente vai lidar, as pessoas que a gente vai se envolver durante aquele processo, fazendo uma análise de tudo que eles estão passando, tudo que eles querem construir. Para isso, a gente fica ali envolvido em entrevistas, usando frameworks para facilitar e buscando soluções, né? E soluções, experimentos que nos ajudam e técnicas que nos ajudam a isso, como Design Thinking, Design Sprint, Lean Inception, fazem com que a gente consiga trazer resultados e artefatos que facilitem esse entendimento tanto da área de negócio quanto da área de desenvolvimento. Depois que a gente faz todo esse processo de descobrimento, né, de quem são os nossos envolvidos, do que é a nossa iniciativa, a gente começa a planejar e executar.
num planejamento estratégico e construindo uma visão de produto, a gente começa a fazer, né, entrar nesses processos do ágil, de começar a trabalhar junto com o nosso time, elaborando um backlog, gerenciando esse backlog, priorizando ele, definindo MVPs, construindo métodos para isso, para facilitar esse entendimento de todas as partes. E o que facilita isso, né? A gente conhecer ferramentas para gerir backlogs como Gira, Trello, hoje em dia até o Miro, né? A gente consegue fazer essa gestão de backlogs, planilhas, Redmine, enfim, N ferramentas que a gente pode usar para facilitar essa gestão. Quando a gente vai trabalhar com produtos digitais, a gente precisa ter alguns conhecimentos técnicos, né, específicos, e esses conhecimentos que a gente vai adquirindo com o tempo, na prática, né, durante os nossos projetos e anos de experiência, outros que a gente vai lendo artigos, participando de comunidades e adquirindo. Então, esses conhecimentos como arquitetura de software, infraestrutura, serviços de nuvem, ciclo de desenvolvimento, software, tudo isso é interessante para a gente ter a facilidade de entendimento de como a gente vai tocar a nossa iniciativa. Outras habilidades não técnicas que são importantes a gente ter, principalmente nesse momento agora, né, é a comunicação não violenta, saber o momento certo de falar, conhecer muito bem os nossos stakeholders, ser adaptável, ser um bom negociador, ter uma boa argumentação. E aí a gente entra também nesse contexto de conhecer o ágil, né, conhecer como que a gente vai regir as cerimônias, conduzir um bom planejamento de sprint, a importância de expressar a percepção, né, do que a gente tem naquelas sprints para o time, para o parceiro, confiar na capacidade do nosso time e sempre investir em motivar e engajar aquelas pessoas que estão participando, né? Para isso, a gente usa técnicas de alinhamento, como feedbacks, dinâmicas, técnicas de gestão de conflito, para facilitar todo esse processo. E é importante também, né, nesse processo todo, a gente conhecer que a gente tem alguns desafios, né, durante essa construção de produtos. Muitas vezes o nosso parceiro ou cliente não tem uma maturidade muito grande com o ágil, então é o nosso papel a gente levar isso, né, essa cultura para dentro para facilitar nossa comunicação. Às vezes a gente tem desafios como o entendimento do segmento, um PO pode trabalhar com projetos que tenham a ver com área química, com moda, com educação, com fintech. Então, é muito importante a gente estar a par desse segmento que a gente vai construir, daquilo que a gente vai analisar e sempre buscar inovação com aquilo, né? Tá realmente à frente, tá ali junto com o nosso parceiro, vendo como é que é o dia a dia dele, as fontes que ele busca para ter mais conhecimento sobre o segmento dele. Então, é o desafio do PO, a gente está tão a par do segmento quanto ali a pessoa, os nossos stakeholders, né? Às vezes a gente tem alguns desafios também de disponibilidade no ágil, a gente precisa ter ali a disponibilidade das pessoas envolvidas para dar vazão nas atividades, e de vez em quando a gente não consegue a disponibilidade da maneira que a gente quer, né? E acho que o grande desafio mesmo nesse contexto de inovação é a gente buscar o diferencial. Para isso a gente usa métodos como benchmarking, que é a análise de concorrentes. Essas análises de concorrentes ajudam a gente a buscar diferenciais que aquele produto que a gente vai construir pode ter. A gente busca também estar a par dentro desses fóruns de tecnologia para ver as novas tecnologias que estão saindo, ver o que a gente pode pegar daquilo ali e colocar no nosso produto, né? E para ter todos esses conhecimentos do que a gente faz, né? A gente faz mini cursos. Eu, por exemplo, eu comecei estudando ágil antes de ter essa carreira de produto que eu tenho há 6 anos, né? Antes de começar como Product Owner, eu comecei como agilista mesmo, como Scrum Master. Então, eu comecei estudando ágil, fazendo mini cursos, entendendo bem o ágil, as metodologias, as cerimônias, a entender o papel do Product Owner, passar a ler artigos sobre isso. E ter o network, né? Aqui na Envilha a gente tem essa cultura de fazer trocas de conhecimento, de marcar fóruns, marcar call com o pessoal de produto, tem a comunidade. Então, ter o network, pessoas que estão envolvidas nesse meio, ajuda muito a crescer. Inclusive, para a área de produto, a gente tem um canal no Slack que é Mulheres de Produto, onde lá tem várias informações, várias lançamento de vagas, então é bem interessante para essa parte. Eu acho que é isso, Isa. Massa. Que massa. É legal que você citou, né, que a gente
vê que o Product Owner pode atuar como na área química e em diversas outras áreas, e até mesmo para quem já está no mercado, tem essa visão de que o PO é só da parte de tecnologia, né? Então é legal você citar que às vezes você está numa área de tecnologia, mas às vezes você tem que ir para uma outra área e você vai ter que se adaptar àquilo e fazer acontecer de acordo com o produto que está ligando. Tem vezes que tu Muito vira até um massa. especialista naquele segmento, né, Isa? Fica tanto tempo trabalhando ali com a área química que já sabe até o nome dos compostos, ou fica tanto tempo trabalhando na moda, tu fica sabendo os jargões do segmento. Então é bem isso mesmo, tu tem que ter alguns conhecimentos técnicos, mas é muito importante tu conhecer o segmento do aquele produto que tu quer evoluir, construir. Massa, muito legal, muito legal. Obrigada, Luísa, por ter falado para a gente um pouquinho sobre Product Owner. A gente vai chamar uma outra amiga nossa aqui para falar um pouquinho sobre Scrum Master. Eu acho que esse também é um assunto muito legal aí para o pessoal entender um pouquinho mais onde que se encaixa, o que que faz. Então, para isso, eu vou chamar a Rafaela para falar com a gente sobre Scrum Master. Rafa, você está por aí? Estou aqui. Tudo bem? Ô, Isa, como você, eu também tenho os R's, né? Eu esqueci de falar que eu sou do interior, eu sou de Jundiaí. Não sou do interior tanto quanto você, mas eu também tenho uns R bem puxado. Então vamos para os portão, vamos tudo junto aqui. Porteira, portão. Falando um pouquinho, né, do Scrum Master, ou do agilista, ou do Agile Master, a gente fala Scrum Master porque é muito mais direcionado ao Scrum, que talvez seja o framework mais comum que a gente vê, né, no mercado. Mas o que eu gosto de falar desse papel do Scrum Master, do Agile Master, é essa questão de ser um papel de facilitador. É esse papel que olha, né, também para o PO, também ajudando o PO, quando é a Luísa, né, que ela falou, que falou Sim, agora, a nossa sim, companheira foi a Lu, PO, foi a Lu. ela falou sobre essa questão de backlog, toda essa questão de entender o que vai vir para a esteira do desenvolvimento. Claro, eles fazem isso com muita maestria, eu não vou mexer nisso, mas a gente pode sim ajudá-los, muitas vezes a fomentar a reflexão. Será que isso realmente faz parte de um MVP, que é aquele produto, né? Aquele mínimo viável que a gente pode entregar para que a gente possa experimentar o produto quanto mais rápido, melhor. Então, a gente participa desde desse momento, né? Porque a gente está ali como facilitador. E quando a gente pensa no momento mais de esteira, mais com o time, a gente tem todo um papel também de facilitação das cerimônias, a gente reparte um pouquinho ali, né, com o PO. Então, quando a gente fala, por exemplo, de uma retrospectiva, a gente quer trazer o quê, né? Nós, como facilitadores, a gente tem que pensar na melhor dinâmica, na melhor forma para que a gente fomente a discussão, para que a gente traga na retrospectiva justamente reflexões interessantes para o nosso aprendizado. E além disso, né, a gente quer criar um ambiente seguro para que as pessoas tenham esse espaço para que elas possam falar. Então é toda uma construção. Então, mesmo que a gente esteja falando de facilitação, cerimônias, frameworks, a gente fala muito de pessoas também. Então, nós, do Scrum Master, Agilista, a gente está em todo esse processo, né? Quando a gente está falando da sprint, a gente sim participa das dailies, a gente participa das cerimônias, mas mais que isso, a gente está ali, né, fomentando a integração do time, a gente está olhando para pessoas, a gente está olhando em que momento do processo as coisas não estão indo bem. Então, quando a gente fala da agilidade, a gente traz muito a questão de métricas, e as pessoas temem um pouco métricas, mas métricas, se elas forem usadas de uma forma consciente, elas são muito boas, é que a gente metrifica pessoas, né, a gente não metrifica processo. Então, a gente tenta trazer o seguinte, qual a parte do nosso processo está nos impactando? E a gente sempre traz isso para o time também, né? O Scrum Master tem que trazer essa reflexão.
Além disso, eu gosto, né, a gente está falando de times que já existem, mas se a gente estiver falando de um time em formação, toda essa parte de team building, de construção, de fazer a interação das pessoas, de criar um propósito, deixar tudo isso muito claro, não é que o Scrum Master ele faz tudo isso, é que muitas vezes o Scrum Master ele dá o primeiro passo para que as pessoas falem, nossa, a gente precisa de tudo isso mesmo. Então a gente comenta que o nosso papel ele é importante, mas a gente tem que trabalhar para que as pessoas não precisem mais da gente um dia, que a gente seja realmente dispensável, porque a gente trabalha com o time para a maturidade desse time, até o momento que o time está andando sozinho. E aí, cada vez a gente vai trabalhando com melhoria contínua. Então, além disso, a gente trabalha muito próximo ao cliente para levar essa visão e entender também se a nossa visão e a visão do cliente está muito igual, né, para que a gente consiga não ter aqueles problemas de comunicação. A Luísa falou de comunicação não violenta, perfeito, né? Sempre usar a comunicação não violenta. A gente faz muita gestão do conflito, né? Entre os próprios integrantes do time ou fora, cliente e time, entregas. Então a gente trabalha muito envolvido, principalmente com pessoas. Então, entender quem são as pessoas, entender o que motiva essas pessoas e fomentar isso dentro do time, fomentar a interação das pessoas. E aí a gente fala de framework, né? A gente fala de Scrum, fala de Kanban, mas eu gosto de dizer que isso é consequência. A agilidade é muito mais que isso, né? A gente usa os frameworks para nos ajudar. Mas se a gente trabalhar com pessoas, né? Aí depois isso tudo vai ficar muito mais fácil para que a gente possa gerir isso no dia a dia. Que massa. É legal você citar, né? Porque a gente lidar com pessoas é uma coisa muito complicada, né? A gente tem que ter jeitos, porque cada um tem sua personalidade e isso é normal, é diferente de você, né? A gente vai encarar isso toda a vida. Mas é legal você falar que o agilista, né? Ele deixa o pessoal andar com as próprias pernas, né? Vamos chamar assim. E é muito legal, porque essa, querendo ou não, é uma soft skill necessária para que a gente possa evoluir. Principalmente ali, eu digo como dev, né? Para que a gente possa evoluir na nossa carreira, cada vez mais você tem que aguçar o seu técnico, mas também saber lidar com as pessoas e saber tocar o processo sem uma dependência forte ali, né? Do nosso líder, né? Vamos chamar. Legal, muito massa, muito legal ver sua posição aí sobre Scrum Master, sobre a Agile como um todo. Muito obrigado, Rafa. Imagina. E aí eu vou chamar para falar um pouquinho com a gente sobre uma área que eu gosto, eu sou suspeita para falar, mas sobre desenvolvimento. Eu vou chamar a Marici. Tá por aí, Mari? Oi, gente. Oi, Isa. Muito legal a gente trocar aqui nesse assunto. Muito legal. Vamos falar um pouquinho sobre dev e agora eu quero bater um papo com você. Eu vou entrar no papo com você que agora eu acho que eu tenho um pouquinho de propriedade para a gente conversar, Mari. Com certeza. Vamos lá, Mari. Fala pra gente então. Vamos tocar um pouquinho aqui sobre as responsabilidades. O que você tem para falar pra gente? Então, aí a carreira de desenvolvimento, ela é muito desafiadora, né, gente? Então, eu acho que tá ali o bastão, né, o guardião da entrega ali, né, o guardião de assimilar tudo aquilo que foi da etapa discovery, né, da etapa de requisitos, né, numa linguagem um pouco mais antiga, e tangibilizar aquilo num desenvolvimento de software, né, que é algo que eu sempre comento, né, algo muito intangível, né, a gente não desenvolve uma caneta, a gente não desenvolve um carro, né, a gente desenvolve algo que realmente sai de um desejo de um usuário, que muitas vezes também não consegue, ou tem dificuldade, né, de passar exatamente o que ele precisa, então, e o desenvolvedor, ele tem essa missão, né, de pegar aquilo, né, aquela descrição, vamos chamar assim, e tangibilizar aquilo num software. Então, eu acho que é muito desafiador, né, e à medida que, ao longo do tempo, que eu percebo, é realmente caminhos de especialização, né, então, se a gente olhar um passado não muito distante, né, o desenvolvedor, ele era faz tudo, né, ele ia do front ao back, né, fazia a etapa de testes, né, então conhecia um pouco daqui, um pouco dali, se alocava
ficava ali, muitas vezes, né, fazendo N funções ao mesmo tempo, e à medida que o tempo foi passando, né, e com a evolução das tecnologias, e também com a chegada da metodologia ágil, fez muito mais sentido o início ali das divisões, vamos chamar assim, né, das especializações dentro dessa carreira, e que eu acho fantástico, né, Isa? Sim, sim, demais. Eu acho que o pessoal sempre olha hoje em dia quem está entrando, né, falando, nossa, eu tenho que fazer muita coisa para desenvolver, né? E não Uhum. é bem assim, né? A gente, se for olhar para trás, tinha muito mais coisa. Eu, quando comecei, não existia essa diferença de front, back, nada desse tipo, né? Era tudo full stack. E nem existia full stack, né? Você era desenvolvedor, né? O desenvolvedor ou desenvolvedora. Então, é muito legal. É muito legal a gente ver hoje que cada vez mais cresce as nossas regras, o nosso clean code ali, para ter um código melhor. A gente cresce as nossas formas de desenvolver, tipo, por exemplo, o Solid que a gente tem, que é também ali como se fosse uma regra para que a gente possa fazer um trabalho muito bem feito e para que a gente possa contribuir com os demais desenvolvedores também, né? Então aí são algumas nomenclaturas que a gente tem na área ali, que é muito interessante para as pessoas que estão entrando se familiarizar, porque às vezes falam, são palavrinhas, né? São palavrinhas que a gente vai usar, mas essas palavrinhas fazem diferença para você ter uma boa comunicação dentro do time, como foi ali o que as meninas falaram sobre a nossa comunicação, né? Sobre dentro de um time. E também a gente tem aquele dia a dia de trabalho que eu acho que é uma coisa gostosa, com muita responsabilidade, mas eu acho que a gente leva bem, Mari. O que você acha sobre o nosso dia a dia? Nossa, eu acho, Isa, eu acho que, eu acho que isso diz muito, assim, né, a questão da leveza, né, a questão da gente ali tá num trabalho que é complexo, né, então o trabalho de desenvolvimento, de novo, né, por conta dessa questão, né, de você tentar captar, entender a essência daquilo que o nosso parceiro precisa, é super complexo, né? Então é um trabalho que realmente exige muito. Agora, eu acho que o nosso dia a dia, quanto mais de uma forma leve, um sentimento de time, né? Então, dadas as especialidades, né? Dada ali a quebra, né? Dos papéis, então a gente agora sempre está sendo convidado a ter o trabalho em time, né, a ter né, o sentimento o tempo todo de colaboração, de entrega, né, como um todo, de um ajudar o outro, né, então, putz, eu sou front, mas, poxa, posso contribuir ali com uma ideia no back, né, o back antecipar alguma coisa que ele entende que, de repente, ele pode dar um toque no front, porque, de repente, a informação, né, chega para ele de uma forma mais bacana, então é uma troca constante, é uma evolução constante, e colaboração e o clima leve ajuda pra caramba, e eu acho que isso para um time de desenvolvimento, né, Isa, eu acho que puxa, dá uma energia ali e revigora a gente, apesar daquela complexidade, daquela coisa, né, ali do parceiro, né, que a gente sabe que cobra, que ele tá ali, né, com a expectativa da entrega, e quando, né, e o bug que acontece, né, então, e o DevOps, então, assim, é uma coisa bem, eu acho que leveza e sentimento de time ajuda muito no dia a dia. Sim, com certeza. Você citou DevOps. DevOps é uma das práticas que a gente adota para ter essa comunicação, conseguir no nosso dia de trabalho ajudar não só o nosso time em si, mas também os demais times que estão envolvidos ali na entrega do produto, né? Para a gente conseguir de fato entregar com qualidade. Eu, particularmente, gosto muito de trabalhar com pessoas, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de falar, eu gosto muito de conversar, eu gosto muito de ter o pessoal perto de mim. Eu sofri bastante quando a gente entrou na pandemia para poder me adaptar, mas agora com as ferramentas que estão cada vez mais avançadas, a gente tem todo mundo praticamente do nosso lado, né, ali conversando, e a gente consegue se comunicar muito bem. Eu acho que isso é muito legal ver como o mercado ele evoluiu, né, se adaptou muito rápido ali o que a gente aconteceu com o mundo, né? O que aconteceu com a gente. E aí, assim, para a gente falar um pouquinho ali, uma dica para o pessoal, porque quem já está na área sabe ali mais ou menos por onde ir, né? Já tem mais meio que um norte ali para onde ir. Mas tem o pessoal que está começando, né? E o pessoal que está começando, às vezes tem muitas dúvidas, né? Por onde eu começo? Que a linguagem que eu aprendo? Para onde eu vou, sabe? O que eu vejo? E aí, Mário, eu quero ver sua visão. Qual que é a sua visão a respeito disso? Eu diria, a primeira coisa, vai aprender lógica. Vai aprender lógica e a gente se conversa depois daí. Mas e você, Mari, o que você pensa? Tô contigo, Isa, eu acho que é a base de tudo, né, então pensamento lógico, né, eu acho que
é o alicerce, né? Então, eu acho que a partir do momento que você forma esse alicerce de uma maneira sólida, sustentável, né, embasada, eu acho que a derivação ali para uma linguagem, qualquer que ela seja, né, ela vai ser muito mais simples, né? E a gente sabe do dinamismo, né? Falando de linguagem, tá extremamente, né? Acho que a Isa vai falar com muito mais propriedade, mas assim, tá muito dinâmico, né? Até certo ponto, eu acho que isso até gera um pouco de ansiedade, né? Acho que nas pessoas, porque você, puxa, tá lá, tô aprendendo React, tal, de repente surge o Python, né? Então, e o Python é a linguagem da vez, então eu acho que não é fácil ali para o desenvolvedor, né, lidar com esse dinamismo e com essas exigências que o mercado vai começar, porque aí a linguagem começa a ter um market share maior, e aí ele precisa, né, começar a atuar ali. Então, mas assim, de qualquer forma, voltando, eu acho que pensamento lógico, né, assim, e procurar, né, procurar cursos referenciados, né, a gente tem pessoas, eu acho que o mundo da tecnologia tem muitas pessoas já envolvidas, muitos nomes que são respeitados, né, que fazem cursos, né, que, enfim, dão palestras, dão webinars, muitas vezes abertos, né, gratuitos, tentar estar inseridos em comunidade, né, acho que isso também ajuda muito, porque é troca de experiência, né, então você sai um pouco do campo da teoria e vivencia ali uma troca de experiência de pessoas dentro de empresas, né, então acho que a palavra é realmente estar inserido em grupos, né, tem o estudo solitário, tem o estudo ali que é importante, mas é sempre estar conectado a um grupo, a uma comunidade, acho que ajuda muito também, porque um vai puxando o outro. Total, concordo com você. Eu acho que a gente pode usar, a gente está em um ótimo exemplo, que é o do Aio, que está aí dando essa oportunidade muito massa para a galera, para entender o que tem no mercado, para entender um pouco sobre quem de fato está vivendo, como nós aqui, pode passar um pouquinho da visão, né? Então eu concordo com você. O Alone, né, é muito bom, a gente consegue se concentrar muito mais, mas conversa com a galera, vai para a comunidade, que a comunidade, eu posso falar por experiência própria, que abraça muito bem a gente. Muito Boa. legal, Mari. Muito massa. Então aí, para continuar, Mari, eu vou chamar a Maria para falar de um assunto que, assim, é um assunto muito bom, Maria, porque os devs, pelo menos lá atrás, tinham uma rincha, né? Só que a gente tem que entender que o QA, o garantidor que tudo funciona, é a pessoa que vai ajudar a gente na entrega de um produto excelente. O que você acha, Maria? Falou bem, Isa. Lá no passado, né? Já foi-se a época, não tá na moda mais, que é ter treta com dev. Não, tá fora de moda isso. Eu também acho, a gente tá ali para colaborar mesmo ali, somos um time, né? Também não é pensando ali na entrega do produto final, né? Somos todos responsáveis pela qualidade, né? Não só o tester que está ali, né? O tester, o QA engineer, analista de qualidade, quality assurance, enfim, essas nomenclaturas aí que a gente vai dando. Mas o que a gente tem que pensar ali como um todo é na entrega final. Né? O papel do QA ali, ele é só para ser um guardião ali, né? Mas na verdade, responsável pela qualidade ali somos todos nós. E é uma área incrível, uma área assim até relativamente nova, né? Que começou a ficar mais em ascensão aí nos últimos anos. Antigamente não tinha muito esse perfil, assim como vocês comentaram mais cedo ali falando sobre o papel do desenvolvedor, que antigamente era o full stack, nem tinha essa nomenclatura e era desenvolvedor e pronto. E vocês também faziam esse papel do teste ali, né? E é bem legal a gente ver que são perfis diferentes, né? A gente vê ali, quando a gente entra num projeto, por exemplo, em projetos antigos, ali do modelo Cascata, que eu já trabalhei no passado, a gente entrava para testar um projeto e a gente via ali a visão do dev totalmente diferente, e são perfis diferentes. Eu acho que isso complementa muito o time e dá um match, fica bem legal, fica muito bacana essa junção, né? Então, assim, pensando ali nas nossas principais responsabilidades, com certeza a principal delas, que não é a gente achar problema ali no trabalho do dev, não, a gente está ali para somar, somos uma equipe, somos todos guardiões da qualidade, todo mundo é responsável por isso, e é muito legal porque a gente trabalha ali sempre ajudando a equipe, né? O QA não pode ser uma ilha, a gente trabalha ali junto com o desenvolvedor ali o tempo todo, até mesmo para não deixar para pegar problema ali no final.
né? Quando a gente deixa para fazer dessa forma, nos modelos antigos ali, a gente vê que aumenta mais o custo, né? Aumenta o tempo de projeto, aumenta os riscos. Eu costumo dizer que começa a ter aquelas remendas ali no software, porque aí acha um bug aqui, conserta dali. Então, o legal é a gente trabalhar ali em par com o desenvolvedor. A gente ficar junto ali, como equipe mesmo, né? Porque, como eu falei no comecinho, nós temos perfis diferentes, temos visões diferentes, e quando junta, fica uma coisa, assim, bem bacana. Uma coisa que é bacana, que o QA tem que ter, é aquele sentimento de dono do produto, ter aquela visão, né? Eu costumo dizer que a gente tem que ter a visão além do alcance. Quando eu treinava muitos estagiários no comecinho, eu falava para eles assim, olha, a gente tem que pegar a árvore mais alta do topo da floresta e enxergar como um todo ali, e não somente aquela árvore. Eu falo isso porque a gente tem que conhecer muito as regras de negócio, é um dos perfis do QA, né? É legal que quando todo o time conhece toda a regra de negócio, mas o QA ele precisa conhecer muito ali, para que ele consiga validar ali, para ver se o que foi especificado é de fato o que foi implementado. Isso aí é muito legal. Uma coisa que é bacana ali dentro do nosso dia a dia é que a gente está trabalhando ali com todo mundo, então a gente tem um network muito intenso, a gente conversa muito com os devs, com todos os devs de back, front e tal, conversa muito com o pessoal de UX, com o PO, com o agilista, isso é muito bacana, a gente cria ali assim um network muito bom. É muito bacana quando a gente faz isso. Eu acho que, bom, enfim, para quem é tímido, vai soltando ali, porque a gente tem N oportunidades. A gente também atua ali escrevendo cenários de teste, a partir do que está especificado ali no requisito ou na user store, enfim, então a gente escreve ali. Atualmente, eu acho que não sei, não dá para dizer 100% das pessoas, mas a gente escreve no modelo de BDD. No passado, a gente usava aquele step by step, que é um pouco mais complexo, e também não dá para a gente reutilizar para automatizar, que é uma outra atividade que a gente faz ali também, né? Automação ali dos códigos, dos fluxos, dos principais fluxos do processo, né? A gente não automatiza 100%. Eu nunca trabalhei em um projeto que a gente automatizava 100%, não dá para fazer tudo isso. Outra coisa também que a gente faz é olhar um pouquinho ali para a usabilidade, para a acessibilidade do que está sendo desenvolvido, né? Pensando ali principalmente da parte do front. Existem muitos contextos onde tem uma pessoa específica para trabalhar com isso, mas eu costumo dizer que o QA ele tem que ter essa visão a longo alcance mesmo, enxergar, pensar fora da caixa, e não só olhar ali para o requisito ou para a user story que está especificado. A gente tem que pensar naquilo, né? Conversar ali com o cara de UX, falando assim, cara, eu acho que esse botão aqui tá meio, dá para ser maior, menor, essa fonte e tal, a gente contribuir pensando ali como equipe mesmo, porque no final o que a gente quer é só fazer uma entrega bacana ali, né, fazer com que o cliente, o parceiro, enfim, ele tenha ali uma percepção maravilhosa do que ele está recebendo, né? Então, eu acho que é muito legal. Outro ponto também que a gente costuma olhar bastante é essa parte de segurança, né? Em muitos contextos, existem pessoas que são específicas para fazer esse teste de segurança, mas o QA, ele tem que ter esse conhecimento para ele ter essa autonomia ali de falar, né? E de coisas simples também, a gente pensando ali em LGPD, por exemplo, de repente tem um formulário gigante ali que o usuário teria que te preencher, a gente fala, mas precisa disso mesmo, desse tipo de informação? Eu acho que o QA, ele tem que ter esse tipo de expertise, de conhecimento, para ele também validar essas coisas que a gente chama de testes não funcionais, né? A gente, que inclusive, falando aí dos testes não funcionais, eu acho que são um dos nossos desafios, né? Olhar para ver se garantir a qualidade da performance do que está sendo entregue, né? Para ver, eu não posso testar sempre com um usuário, gerando uma demanda ali, porque qual que é o comportamento do sistema quando a gente tem várias pessoas fazendo uma requisição ao mesmo tempo? Essa questão da usabilidade, eu acho que é muito importante a gente conseguir enxergar para que é aquele aplicativo que está sendo desenvolvido, o que vai usar aquilo. Isso aí é uma visão muito bacana. E outro ponto também que é importante de pensar, né, eu diria para quem está começando a aprender sobre esse mercado, é conhecer ali sobre a pirâmide de testes, né, que ela vai te dar ali uma base, né, o que é um teste unitário, qual que é a importância dele do ponto de vista de um QA, né, o que é uma API, para que serve uma API, o que é
o que são os testes de UI, né, para uma aplicação web, até mesmo os desktop, que a gente ainda vê alguma coisa aí no mercado, para mobile, e aí conhecer ferramentas que a gente pode fazer para automatizar esses carinhas aí. Mas eu acho que antes da pessoa pensar em automação, eu acho que é muito importante a gente pensar ali, conhecer ali sobre a análise de requisitos, sobre a user store, né? Saber escrever cenários de testes, usando técnicas de BDD que são mais atuais aí para o mercado, ter aquela visão de olhar ali, pensar fora da caixa, e não só o que está escrito ali, como eu falei de exemplo, pensar em testes de segurança, usabilidade, esse tipo de coisa, e aí depois buscar conhecer muito a parte da pirâmide de teste. Bom, é a área que eu atuo aqui, né, e eu sou apaixonada nisso. Eu caí de paraquedas nessa área, não era uma área que eu estava buscando, e já estou nela há mais de 6 anos, e te digo que eu acho que eu não saio dela, assim, tão cedo, porque eu amei. É uma área que está... a aceitação do mercado, como eu tinha falado lá no comecinho, né, que os desenvolvedores... Às vezes a gente tinha as tretas com os devs, né, porque eles ficavam achando que a gente estava achando defeito no trabalho dele, e nunca foi isso. Então, assim, é uma área que existe, né, em todos os projetos. É difícil o contexto onde não tem. É uma área que está, assim, numa ascensão muito grande e muito bacana. Eu acho muito massa. Eu, particularmente, já trabalhei como QA, né, em uma outra empresa, em um tempo atrás, e eu vou falar para você que o desafio é muito grande, menina. Vocês têm que ter uma visão que eu vou falar para você. Nós, como dev, temos que ter, sim, uma visão muito ampla, mas vocês precisam criar cenários além de ter essa visão, e eu acho isso incrível, os cenários que vocês criam para testar. Às vezes vocês acham uma rotina que eu não tinha nem imaginado que aquela rotina poderia existir, e eu acho que, assim, essa skill é muito massa. Eu procuro o máximo aprender com vocês. A gente tem uma QA também no time que eu atuo, procuro o máximo aprender, porque agrega muito no meu trabalho também, aprender a ter essa visão. E que eu acho que é uma coisa legal também para o pessoal que quer atuar ou já atua como QA. Gente, entra nas causas dos devs, vamos entender. Às vezes fala, não, isso é conteúdo mais para desenvolvimento. Não, é conteúdo para todo mundo. Vamos todo mundo estar por dentro, porque a gente vai usar, todo mundo vai usar isso para poder garantir a boa qualidade do software, né? Com certeza, Isa, com certeza. E uma coisa que eu acho muito bacana é quando quando um QA, ele vira dev. A qualidade do seu código deve ser maravilhoso, wonderful. Deve ser tudo assim, porque você já vai ali com aquele espírito, né? Você já conhece um pouco disso, você já começa a pensar um pouquinho ali fora da caixa, né? Pelo menos assim, todos os devs que eu tive a oportunidade de conhecer, que já foi QA um dia, são aqueles projetos que fica bacana ali, que dá até um gelinho na barriga pra gente, não tem problema nisso aqui, não. Porque não que tenha que ter, né? Mas é muito legal quando é tudo muito bem implementado, a ponto da gente falar assim, gente, não tem retrabalho, parabéns, é muito bom. Muito massa, muito legal. Eu acho muito interessante, e também falando um pouco ali, né? Vamos puxar agora para nosso ciclo, né? O nosso ciclo de inovação. A gente trabalha, até vou mostrar aqui no slide, a gente trabalha um fluxo, né? Meio que não é bem num fluxo que a gente trabalha, mas às vezes a gente trabalha com esse fluxo passando de estágio para estágio, né? E para a gente abordar um pouquinho aí com as meninas também sobre esse assunto, para a gente entender um pouquinho melhor como funciona mais a fundo ali o nosso dia a dia de trabalho, o nosso modelo de trabalho, eu quero chamar aqui a Luísa também para falar com a gente. Lu, eu tenho uma pergunta para você, tá? Que eu quero saber para você como que é trabalhar nesse modelo distribuído, esse modelo remoto, né? E como que funciona o dia a dia? A gente muda muito, não muda? Para a gente poder garantir essa qualidade que a gente estava comentando aqui agora, como que você vê? Então, Isa, eu já trabalho nesse modelo remoto há bastante tempo, assim, como eu trabalhei numa empresa que não era aqui de Floripa, que é de onde eu sou, então eu tive que me adaptar já há tempo. Muitas pessoas começaram só agora com a pandemia, né, por obrigação mesmo, a gente teve essa necessidade de adotar esse modelo, mas tem muita diferença, assim, do trabalho remoto para o trabalho presencial, né. Eu acho que a gente ganha muita flexibilidade, mas a gente precisa ser muito auto-organizado, assim, prezar a nossa organização, para a gente não acumular tarefas e também para a gente não ter problemas de comunicação. Acho que a comunicação é muito importante em tudo que a gente faz. E quando a gente está indo para um modelo remoto, a gente precisa se adaptar. Os textos que a gente escreve num canal de comunicação, seja ele Slack, Teams, chat do Google, eles precisam ser pontuais, né? Então a gente não vai chegar ali e mandar oi, tudo bem, e esperar a pessoa responder oi, tudo bem. A gente vai mandar oi, tudo bem e já
falar o que a gente está querendo ali com aquela situação, porque senão gera uma... Ainda mais que a gente está trabalhando no ágil, a gente não pode ter impedimentos a todo momento, né? Então você manda ali, oi, tudo bem? Espera a pessoa responder, a pessoa pergunta se eu estou bem também. Então a gente tem que ter uma adaptação na comunicação. Fazer reuniões mais diárias também, para ver se tá todo mundo tendo o mesmo entendimento. Cerimônias rotineiras como dailies, weeklies, facilitam também para a gente verificar. A verificação nunca é demais, assim, verificar se o entendimento de todos está de acordo. Usar emojis e pontuações, e isso parece besteira, mas faz muita diferença quando a gente está se comunicando remotamente, sabe? Tu escrever ali uma coisa que às vezes pode gerar uma preocupação para a pessoa, mas tu põe um emoji sorrindo, às vezes já não gera mais essa preocupação, porque só vê que tu tá tranquilo. É verdade. Que tu enviou. Então, é muito isso, sabe? Tu usufruir de tudo isso que tu tem, que esse ambiente digital que a gente vive, né, tem para ajudar a facilitar essa comunicação e organização, como as ferramentas do Slack, o Teams. Aqui na Envira a gente tem uma ferramenta própria, né, que a gente usa para comunicação, criação de telas, ver como é que estão os times distribuídos. Outras ferramentas em nuvem também facilitam bastante. Por exemplo, tu vai construir um documento no Google Drive, onde tu pode construir ao mesmo tempo que outra pessoa, ou utilizar o Miro, onde tu pode fazer um artefato junto com outra pessoa ao mesmo tempo, numa call. Então, usufruir o máximo dessas ferramentas e não deixar de lado as pessoas. É muito importante isso, que o remoto a gente às vezes marca reunião, e agora a gente precisa ter um momento informal na reunião, iniciar as reuniões perguntando se a pessoa está bem, porque a gente não viu aquela pessoa naquele dia ainda. Então, eu não posso chegar, oi, a reunião é sobre isso, vou começar a falar sobre isso. Não, a gente tem que ter aquele momento ali, como é que tá o tempo, como é que tá a família, não deixar de lado essa parte das pessoas. Acho que quase todas as meninas que passaram aqui falaram sobre isso, né? Sobre as pessoas, de como é importante, e a gente estando nesse contexto remoto, é muito importante a gente ter as pessoas como um pilar principal, assim, estar bem atento, não deixar isso de lado, criar esse ambiente adequado, mesmo que digital. Sensacional. Eu adorei que você falou do oi, tudo bem? Pessoal, não é falta de educação. Manda o oi, boa tarde. Às vezes, se não quiser perguntar se tá tudo bem, às vezes nem precisa, dependendo como é. Já manda sua pergunta. E aí, depois, quando você sobrar um tempo, pergunta se a pessoa tá bem, manda alguma coisa diferente. Porque, de verdade, faz bastante diferença, né? No nosso dia a dia ali. A gente tá com pressa, vê chegando uma mensagem ali na tela. A pessoa mandou um oi ali, já mandou a dúvida. Você consegue ter uma visão ali só pela notificação do que se trata, né? Achei sensacional você ter citado sobre esse ponto. E quais são as principais, o que você vê, né? Como você vê as principais vantagens, né, desse modelo que a gente trabalha? Porque a gente sabe que tem algumas desvantagens e é o que acho que a maioria do pessoal às vezes aborda, né? Eu quero saber as vantagens. Como você vê, quais são os benefícios da gente trabalhar nesse modelo? Sim, tem muitas vantagens, né? Primeiro de todas, a gente poder trabalhar de qualquer lugar e poder conseguir. Eu acho que isso fez com que a gente consiga ter emprego de qualquer lugar do mundo. Imagina que eu posso trabalhar para uma empresa da Alemanha sem sair daqui onde eu estou agora. Isso já é um benefício absurdo, né? Que a gente não tinha. Eu acredito que também o trabalho remoto faz com que a gente possa focar, às vezes, em alguns momentos, né? Que, eu quero ter esse momento de concentração, de produtividade aqui, principalmente para devs, né? Pode me corrigir se eu estiver errado, mas o dev é aquela coisa que tem que estar ali focado. Eu já sei que ninguém vai vir aqui bater no meu ombro. Se eu quiser desligar as notificações do meu Slack, eu posso, se eu tiver que focar muito numa coisa. Então, a gente ganha um pouco mais de produtividade nessas coisas. Claro que às vezes tem um cachorro latindo, filho para cuidar, alguma coisa assim, mas eu acredito que a gente ganha muito tempo também, né? A gente não tem o deslocamento, a gente não precisa contar com, não precisa prever riscos, né? Será que vai ter trânsito? Será que vai chover? Será que eu tenho que sair antes de casa para chegar na reunião? Abrir o notebook, senta no teu lugar adequado. Tu tem que prezar, manter essas vantagens, principalmente tendo um ambiente seguro para ti dentro de casa para fazer isso, né? Saber separar ali o momento em que tu tá trabalhando e o momento em que tu tá naquele ambiente porque tem que fazer o teu lazer, caso o teu quarto seja... No meu caso aqui, o meu quarto é onde eu trabalho, mas eu tenho dois stands, né? Um stand onde eu faço coisas pessoais e o stand onde eu trabalho. Então, acho que isso é legal. E uma das principais vantagens é que, com a pandemia, muitas empresas agora estão adotando ou o modelo híbrido ou esse modelo que a gente está chamando de remote first, né? Que antes a gente tinha a maioria das empresas ali no office first, e agora a gente está convertendo aí para esse modelo híbrido, office first. Então, a gente ter essas qualidades e ter
aptidão para trabalhar no remoto faz com que a gente abra nosso caminho para esse tipo de vaga, né? Para esse tipo de empresa que vem buscando aí profissionais que já estão adaptados a esse modelo. Sensacional. Eu tô no meu quarto também, gostaria de deixar isso aqui claro. E agora eu vou chamar a Rafa um pouquinho, né, pra gente poder falar também. Obrigada, Lu, pelas respostas. Chamar a Rafa para poder falar um pouquinho pra gente também sobre as skills, né, que podem ajudar nesse processo, né? O que você acha, Rafa? Quais são as skills que pode ajudar, por exemplo, uma mulher desenvolver ali nesse processo? Isa, eu gosto bastante da questão de resiliência. Eu acho que independentemente, né, eu acho que a questão da resiliência, até porque a gente vive num mundo um pouco agitado, um mundo complexo, então a gente precisa ali ter resiliência para saber como lidar com as adversidades, né? Eu gosto muito da questão da comunicação também, que eu acho que a gente se comunicando bem, a gente chega em qualquer lugar, né? Não é com agressividade, não leva a agressividade. Eu não gosto dessa questão, né? Eu acho que a gente não pode pagar com a mesma moeda. Acho que sempre uma comunicação assertiva, eu acho que a gente sempre se dá bem. Claro, né? A gente não pode engolir sapo, não é isso. Eu gosto muito da questão da comunicação não violenta. Eu estudo isso há algum tempo, eu estou nessa jornada, já fiz uma formação, eu tô na segunda. E não é engolir sapo, né? Mas primeiro que é a gente se conhecer, então é a questão do autoconhecimento também, para a gente entender onde que são os nossos gatilhos. Eu acho que isso é muito importante hoje em dia, o autoconhecimento, a inteligência emocional e a flexibilidade. Acho que a gente ser flexível, a gente ser adaptável ali, vai nos ajudar sim, né? Eu acho que na nossa vida como um todo as coisas mudam, a gente tem muitas mudanças acontecendo, a própria pandemia nos trouxe isso, né? Então, a resiliência, a adaptabilidade nesses cenários, eu acho que vai trazer uma maior tranquilidade para que a gente possa tomar melhores decisões, com mais sabedoria. Então, eu gosto muito desse soft skill. Legal, é legal você falar, até citei assim, que uma mulher, né, ela pode desenvolver, porque a gente às vezes vê, a gente tem muitos exemplos no YouTube, por exemplo, né, a gente tem vários canais que tem homem, e isso tá mudando, né, tá tendo vários canais novos surgindo com mulheres, Muito. E às vezes uma mulher, ela tá entrando na área, ela olha a skill de um homem, por exemplo, que é um pouco mais quieto, né, tudo bem, a skill dele, ele funciona assim, né, é a personalidade dele, e a mulher, ela é um pouco mais falante às vezes, né, pelo menos a maioria das mulheres que eu conheço fala bastante como eu. E às vezes ela fala assim, eu tenho que segurar, não posso falar tanto. Não, às vezes a sua comunicação é muito boa para isso. Às vezes a sua comunicação vai ajudar muito. E você pode até mesmo ajudar aquele homem ou até mesmo aquela mulher que não fala tanto a falar. Exatamente. E é uma na minha visão, uma das skills mais importantes que a gente tem ali. A comunicação, exatamente. Eu acho que a gente tem que cultivar muito essa questão da singularidade das pessoas também. A gente fala muito em times, eu acho isso perfeito, né? A gente olhar para os times, mas a gente olhar a essência de cada um, né? Então, mulheres, se a gente é falante, né, tudo bem, não tem problema, a gente usar essas forças que a gente tem ao nosso favor. Eu acho que é isso que é a dica que eu dou para vocês. Perfeito, isso aí, Rafa, muito obrigada aí por responder. E agora a gente vai agora para um assunto que é sobre nossa questão de talentos, né? A gente evolui muito na nossa carreira, a gente começa lá embaixo como estagiário, pelo menos vou falar como dev, tá? Mas a gente começa como estagiário e vai subindo, e vai subindo, e vai subindo, até você chegar num cargo que faz uma diferença, faz uma influência maior, tem uma responsabilidade maior, né? Então eu vou aqui falar sobre fazer algumas perguntas, e a primeira pessoa que vai responder essa pergunta sou eu mesma. Eu vou falar um pouquinho então sobre a questão da evolução, né? A pergunta seria como a gente alcança os outros níveis da carreira, né? Para ficar bem claro. Eu acredito, essa é a minha visão, né? Eu acredito que a carreira como dev, por exemplo, né, a gente precisa
focar muito no técnico, né? A gente precisa ter o técnico para poder auxiliar outras pessoas. Eu concordo totalmente. Mas olhando para uma questão geral, a gente precisa saber se comunicar muito bem. Eu acredito que a comunicação é uma coisa que eu estava falando agora com a Rafa, é uma coisa que faz total diferença. E além da comunicação, é você ter uma inteligência emocional, você ter as soft skills, né, como um todo, muito bem aguçada. Porque essa questão técnica, você saber lidar com os problemas, você aplica essa questão técnica, você aprende. Mas se você não tiver essa questão do soft skill, você não souber lidar com isso, não adianta você saber o técnico, né? Antigamente a gente tinha muito essa questão de falar sobre, passa a pizza por baixo da porta que eu resolvo o problema, né? Desenvolvimento tinha muito isso. E hoje em dia não é bem mais assim, né? Você precisa sim ter comunicação com pessoas, precisa sim saber lidar com todos os níveis que você vai passar. Às vezes você vai se comunicar com o gerente, às vezes até mesmo você vai se comunicar com o CEO. Aqui na Envilha a gente tem ali todo mês, né, uma call ali com o nosso CEO, com o Bolzan, e a gente faz perguntas para ele, a gente abre a câmera e faz perguntas para eles. Então, a gente tem que saber se comunicar com essa pessoa, porque é muito importante você passar uma imagem de segurança, você passar uma imagem de que sabe lidar com o que você está lidando. Então, eu acredito que para todas as áreas, quer subir, você quer crescer na área que você está com o júnior, vai para sênior, vai para pleno, vai para especialista, primeiro você precisa começar a aguçar as suas soft skills. E aí sim, o técnico com certeza é extremamente importante, mas aí o técnico ele também começa a se encaixar, ele começa a automaticamente evoluir à medida que você evolui as soft skills, né? E aí, para chamar um pouquinho, vou chamar um pouquinho aqui para falar com a gente também. Eu vou chamar a Mari. Mari, você tá por aí? Voltei, Isa. E aí, Mari, ó, seguinte, você concorda comigo com as soft skills? Nossa, total. Isa, acho que a gente tá super alinhada, né? E assim, acho que concordo total, né? Acho que a Rafa, todo mundo que veio falando aqui, você, né, trouxe as palavras-chave, né? Então, autoconhecimento, né? Acho que começa por aí, né? Então, acho que é um caminho árduo, né? Às vezes é nutrido ali de muito feedback, né? Então a gente sabe que muitas vezes a gente acredita em alguns valores, acredita que está transmitindo uma mensagem, e muitas vezes a gente recebe um feedback de que, puxa, Marici, não é isso que você está passando, né? Então, e isso às vezes é muito complicado de assimilar, né? Então ter o autoconhecimento de entender seus pontos fortes, né? Eu não gosto de falar de pontos fracos, né? Mas assim, entender os pontos que você não brilha tanto é super importante para você pautar a sua carreira, né? E realmente tomar a decisão, né, de caminho que você realmente faça brilhar o seu melhor lado, né? Então, eu acho que feedback é uma coisa muito rica, né? Às vezes a pessoa não gosta, né? Porque pode tocar em pontos que incomodam, mas sendo um feedback construtivo, é um presente, de fato, né, é um presente, você, num primeiro momento, de repente, aquilo não tem uma clareza, a maturidade vai chegando, e aquilo se torna muito mais claro, e tudo isso que a gente está falando aqui sobre soft skills, né, então, quando você já está ali, né, trabalhando no hard skill, e vamos agora olhar aí para esse conjunto, essa inteligência emocional. E a gente falou um pouquinho sobre soft skills, né, de todos os níveis. Eu acho que não precisa esperar chegar em um cargo alto para você começar a desenvolver essas soft skills, né? Você já começa desde lá do início, né? Lá como estagiário você já começa nesse desenvolvimento. Porém, tem aquele pulo que a gente faz, né, que é de uma área técnica para uma área gerencial, né? E aí eu queria entender para você, como que sai desse cargo técnico para uma área gerencial? Porque a gente falou aqui que é importante soft skills desde o início, né? Mas tem alguma coisa ali, um pinguinho ali que faz a diferença. O que você acha que é esse detalhe que faz a diferença para a gente poder ir para uma área gerencial? Olha, isso assim, na minha humilde opinião, né, eu acho assim, eu acho que tem que gostar de pessoas, né, assim, de verdade, assim, não é o gostar no sentido, né, de abraçar a árvore, né, nesse sentido mais, né, vamos chamar assim, até ingênuo, né, tal, de um ponto de vista assim, mas é no sentido de relacionamento, né, então assim, é gostar de se relacionar com pessoas, né, é ali entender, né, situações que de repente estão em certas nuances de relacionamento, né, que não estão
não estão ditas verbalmente, mas estão, né, ter um pouco dessa sensibilidade de enxergar situações, né, de enxergar pontos de problema, né, que muitas vezes estão veladas ali, que tá nessa nuance do relacionamento com pessoas, né, tem a parte mais difícil de lidar com conflitos, né, então é uma posição que o tempo todo você está de conflito de interesses, de conflito de expectativas, né, de conflito da pessoa com ela mesma, muitas vezes, né, então, assim, tem esse lado também, que é um lado bem delicado, difícil, casa muito com a dica que a Rafa deu de comunicação não violenta, né, então, não é eu não considero uma transição trivial, não acho que é uma transição óbvia, né, porque a nossa carreira é extremamente técnica, né, a gente é vinculado a uma carreira de exatas, né, e quando a gente fala de pessoas, de relacionamento, de comunicação, a gente vai muito mais para a linha do humanas, né, então é um turnover, é de uma virada de chave grande, né, então, por isso que o meu principal conselho é faz uma imersão dentro do seu autoconhecimento, né, se conheça, sabe, e use disso como sua força, os seus pontos fortes ali como sua fortaleza, nos momentos que você tiver ali numa situação mais difícil para lidar. Perfeito, Mari. Falou tudo. E aí, eu quero abordar um pouquinho agora, vou chamar a Maria, obrigada, Mari. Eu vou chamar Obrigada, a Maria Isa. aqui. Eu vou chamar a Maria aqui um pouquinho para falar com a gente. Maria, seguinte, a gente falou muito sobre soft skills. A gente falou muito sobre evoluir pessoalmente. Só que o mercado ele é muito acelerado. A gente tem muito conteúdo técnico, a gente tem muita informação em tudo, né? Todos os mercados a gente tem informação. Como você acha que quem está assistindo a gente, quem está acompanhando, como você acha que essa pessoa deve se manter atual no mercado? Como que ela se atualiza, se torna disruptiva? Como que é para você? Certo. Eu acho que ao longo aqui do nosso bate-papo, a gente já foi falando sobre várias formas, né? E uma das coisas que vocês abordaram muito, que a gente foi falado muito aqui durante o evento, é sobre essa questão do soft skill. Mas eu tenho um conselho, assim, tem uma coisa que eu acho que é muito importante, é quando a pessoa não fica muitos anos trabalhando dentro de um único contexto. Eu quero dizer o seguinte, quando a pessoa trabalha, por exemplo, há muito tempo com um software aplicativo, um software proprietário, ela vai ficar top naquele ponto, mas ela vai ficar uma pessoa muito específica para aquele mercado. Então, ela não torna assim uma pessoa muito disputada para o mercado, né? Diferente da pessoa que às vezes trabalha anos ali com uma única tecnologia e ela fica top, ela tem uma expertise gigante daquilo e tudo bem, ela vai ser uma pessoa concorrida pelo mercado, mas a pessoa que ela foca a carreira dela, às vezes passa anos trabalhando dentro de um único contexto, sem conhecer outros tipos de regra de negócio, sem conhecer outras ferramentas, ela torna uma pessoa assim pouco disputada pelo mercado, porque ela vai ser interessante para aquele contexto. Então, isso aí faz com que diminuam as possibilidades dela. E também, assim, atualização constante, né? Esse network que a gente tem, né? Procurar participar de eventos maravilhosos, como esse que a gente está aqui hoje, ter um network com os colegas, ser um pouco curioso, não focar só dentro, só naquela caixinha onde você está, né? Tomar cuidado para não ter só habilidades técnicas e explorar um pouquinho disso que foi falado aí sobre soft skills, né? Saber da comunicação não violenta, entender um pouco sobre isso que foi falado aqui também. Ter o autoconhecimento, ele é muito importante. Participar de coisas relacionadas à criatividade. Eu tenho aqui o Murilo Gun, que ele é fantástico, ele super ajuda a pensar fora da caixa, a gente pensar como criança ali mesmo, que às vezes é muito importante isso, essa curiosidade, né, esse brilho nos olhos ali na hora que você vai fazer uma coisa, que está relacionada ali com o autoconhecimento. E também, assim, aproveitar aí dos youtubers, dos influencers, LinkedIn, livro, YouTube, assim, hoje dentro no nosso mundo, né, no mundo que a gente vive, a gente tem muito acesso a muitas coisas bacanas, né? Antigamente era somente os livros e a gente não conseguia se manter tão atualizada, porque nem sempre o livro estava atualizado quando a gente lia, mas também é um excelente recurso, então eu acho que a gente tem que aproveitar muito, usar muito a nosso favor tudo isso que a gente tem aqui ao nosso redor, né? E, bom, enfim, eu acho que seria esse um dos conselhos que eu teria para dar. Perfeito, eu concordo com você. A gente tem
muito conteúdo na internet, né? Como eu falei. Mas a gente tem como usar para o bem esse conteúdo, não só como passatempo, que é maravilhoso, né? Não descarto. Uso as redes sociais, uso o YouTube para dar muita risada com o pessoal que eu assisto. Mas eu acho que também, como você citou o Murilo Gun aí, também gosto bastante do conteúdo dele, acho muito interessante. E buscar esse conhecimento, esses canais que lidam de forma tão leve, né? O pessoal do Instagram também lidam de forma tão leve com certos assuntos que parece fácil. E às vezes não é tão fácil, mas Sim. você vê eles falando, você fala assim, não, eu acho que eu vou por esse caminho. Pô, tenta, arrisca, vai atrás. Concordo com você. E é legal, né? Assim, quando a gente pega uma pessoa bacana pra gente seguir, eu não sei você, mas assim, eu desde pequena, não mudou tanto porque eu não cresci tanto assim, mas assim, eu gosto de me espelhar nas pessoas, sabe? Nos cases de sucesso e tentar imitar de uma forma, lógico, trazendo para nossa essência, para não mudar, para não ser uma coisa que não seja você mesmo, mas assim, tentar imitar os cases de sucesso, sabe? Eu acho que super dá certo. Não, perfeito. Muito legal, Maria. Muito obrigada pela sua resposta. E agora eu vou chamar toda essa mulherada aqui para a tela de novo. Vamos conversar aqui. Vamos finalizar esse painel, essa nossa call aqui. Pessoal, foi incrível. Eu aqui consegui aproveitar muito. Tem coisas que vocês falaram que eu não sabia. Eu falei, caramba, que interessante. E eu acho que o pessoal vai ficar muito mais feliz com o conteúdo, assim como nós. Eu queria agradecer todo mundo que participou, todo mundo que assistiu, acompanhou aqui com a gente. Eu quero saber de vocês qual é a mensagem final que vocês querem deixar para encerrar esse evento, para que o pessoal que já atua nas áreas ou está começando possam entender um pouco melhor. O que vocês querem deixar como final? Vai lá, vou elencar. Luísa, vai. Eu estou muito feliz, Isa, por participar com vocês aqui. Isa, Mari, Maria, Rafa. É uma satisfação muito grande estar dividindo esse espaço com vocês, compartilhar tanto conteúdo, mostrando que todas nós, né, que somos pessoas que nos identificamos como mulheres, que a gente pode ser referência nesse contexto ágil de tecnologia, se manter atualizada. E muita satisfação, podem chamar sempre para esses eventos, eu fico à disposição aí, quem tiver dúvida, quem estiver assistindo, se puderem passar o meu contato, enfim, muita satisfação, gente, obrigada mesmo. Muito legal, obrigada, Luísa. Maria, o que você tem a falar para a gente? Gente, eu acho que a Luísa já falou de uma forma tão completa que aqui o meu sentimento é de gratidão de estar aqui hoje nesse evento maravilhoso, esse evento gigante, ao lado dessas meninas lindas, super competentes. Então, assim, obrigada aí pela oportunidade e sucesso, gente. Fala aí, Rafa. Eu tô até buscando uma frase que eu gosto bastante, que eu uso sempre no final dos meus treinamentos, que é do Jung, que fala: conheça todas as técnicas, domine todas as teorias, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Então a gente falou muito aqui, né? Mas eu acho que a gente tem que olhar para dentro de nós. Eu acho que o autoconhecimento é a chave para qualquer sucesso, tanto na vida profissional quanto pessoal. Eu não gosto muito de dividir, né? Parece que eu divido. A Rafa da direita é a profissional, mas eu queria só deixar esse recado para vocês. E eu estou muito grata também pelo convite. E foi tão lindo ouvir cada uma de vocês, assim, tocou meu coração. Eu saio com meu coração quentinho daqui. Obrigada, obrigada mesmo, gente. Um abraço. Obrigada, Rafa. Mari, sua vez, Mari. Meninas, obrigada por essa troca, acho que foi incrível, né, assim, aprendi demais, né, acho que cada encontro que a gente tem aqui com o nosso time da Envilha é um aprendizado, então fica aqui o meu sentimento de gratidão, e também vou me inspirar como a Rafa, né, acho que é difícil bater a fala dela, mas eu vou deixar uma frase aí de inspiração, que eu acredito que o impossível é realmente só questão de opinião. Vamos embora lá. Perfeito. Estou ali um Charlie Brown no final, já curti já. Pessoal que está assistindo a gente, eu finalizo por aqui. Muito obrigada por essa 1 hora ao nosso lado. A gente gostou muito de bater esse papo e eu espero que você também tenha gostado, tá bom? As meninas já falaram frases excelentes, eu nem preciso citar mais nada, mas se eu puder citar alguma coisa, eu quero falar para vocês que a única forma garantida da gente falhar é a gente não arriscar. Então arrisquem, aprendem, errem, façam o que vocês puderem fazer para que essa vida valha de fato a pena. Muito obrigado, galera, e até uma próxima. Tchau, tchau.